Voltando aqui, olha só, ele refez, né? Eu pedi, lembra que no vídeo anterior eu pedi para ele, falei que eu queria um form com perguntas para avaliar o colaborador, então ele já colocou aqui, ó. Então, se a gente fizer a avaliação aqui do Joãozinho, da Mariazinha, ele já vai renderizar a informação, me dar o resumo por colaborador e por setor. Então, se eu pegar aqui, ó, e salvar a avaliação, tem que informar o nome aqui, né? Teste, teste, RH. Salvei. Aí aqui, ó, o resumo por colaborador. Deixa eu tirar minha imagem daqui de cima. Botar aqui, ó. Então me dá o resumo por colaborador, o resumo por setor, no caso setor de RH, o resumo por empresa e os dados para eu poder exportar o CSV e salvar isso depois, né? Então, ele vai gerar um arquivo de texto com os resultados e depois a gente utiliza. Show? Então, isso aqui foi só para fechar o ciclo da avaliação, tá? Feito isso, ó, eu consigo, inclusive aqui, uma melhoria, né, que eu faria nesse artefato é colocar talvez a inteligência artificial para montar um resumo do colaborador, do setor, da empresa e tudo mais, ligando numa API da OpenAI baratinha ou uma API do próprio Cloud. Show! E aí, voltando aqui para o nosso cronograma, agora nós vamos falar aqui da avaliação de desempenho, fechamos. A gente pode enriquecer esse nosso artefato, como eu falei, então eu poderia colocar para fazer análise, ele já me dá aqui um feedback para eu passar para o colaborador, converter as avaliações em um PDI automaticamente a partir da avaliação da IA, então dá para enriquecer mais esse artefato. Agora, o onboard. O onboard, o que que nós vamos fazer aqui? Mais uma vez, o que que a gente pode usar para criar o nosso onboard? Podemos usar um chat e aí usar uma estrutura de prompts parecida com essa. Qual foi a ideia dessa idealização aqui? Deixa eu diminuir essa tela para aparecer melhor para vocês. Deixa eu subir um pouquinho aqui. Aí. Ô, bagaça. Aí. Show. Então, qual que é a ideia aqui, ó? Cria uma trilha de onboard para o cargo. Aí você vai definir o cargo. Semana 1, imersão na empresa, reuniões de boas-vindas, com quem e quando, documentos essenciais para leitura, tipo manual de conduta, ou política de compliance e outras políticas que a sua empresa tem, o playbook do setor dele e tal, tour pelos sistemas e ferramentas e a designação de um buddy de integração designado, ou seja, alguém que vai acompanhar essa pessoa, não nas tarefas do dia a dia, mas que vai acompanhar essa pessoa, por exemplo, para mostrar onde que é o banheiro, onde que é o refeitório, como é que são os ritos não documentados dentro da empresa, por exemplo. Pode ir no cafezinho toda hora, não pode, que horas que pode tomar café, se pode tomar um café na sala, ou não. Esse Wi-Fi, esse roteador da cultura tem que ser designado. E aí, de preferência, a gente tem pessoas mapeadas dentro da empresa para serem esses roteadores de Wi-Fi. Eu comparo a cultura organizacional a um sinal de internet, um sinal de Wi-Fi. Você tem ali o modem que recepciona a cultura dos donos e transmite, que aí normalmente isso é o RH, é o CEO, são essas lideranças, mais a nível de estratégia. E depois você tem que ter um repetidor, senão o sinal fica fraquinho, chega de maneira indesejada. Então aí você tem que ter essas pessoas, essas lideranças que vão atuar como um roteador, como um repetidor de sinal. Então, esse buddy aqui normalmente são pessoas designadas ou por esses roteadores ou propriamente dito um roteador que vai fazer esse sinal, beleza? E aí, além disso, o cronograma da semana seguinte, a segunda e terceira semana, reunião com as áreas que ele tem parceria, o que ele faz entregas, primeiras entregas de baixo risco, treinamentos específicos do CAR, depois semana 4, check-in e primeiras metas,
reunião um a um, né, um a one com o seu gestor, metas para os próximos 60 dias, feedback do novo colaborador, ou seja, colhe dele as informações, e o cronograma dia a dia e mais responsável para cada sessão é o formato de saída que nós estamos esperando para esse roteiro. Então vamos fazer um teste aqui no chat, só para visualizar mesmo, tá? Porque nesse caso aqui, mais uma vez, não vou usar o chat porque o chat fica repetitivo. Então, posso botar o prompt aqui na lista de RH. Mas, mais uma vez, se for usar o chat, lembra de criar o projeto do cliente ou do setor, com as especificações daquele projeto, daquele cliente, daquele setor, e cria uma skill de onboard para que você não tenha que digitar isso aqui tudo de novo. Você só lance ali, de repente, o cargo, o nome do cargo, o nome da pessoa, para ele personalizar. Vou clicar aqui e ele vai começar a processar a informação para a gente. Enquanto ele vai processando aqui, vamos retomar aqui e falar um pouquinho mais do onboard. Então, sempre que vocês forem estruturar um onboard, pensa assim, o onboard ele começa antes do dia um e ele termina depois do dia um. Então, por exemplo, fiz o anúncio da vaga. A pessoa recebeu a carta convite, a carta proposta e aceitou, dali para frente já tem que ter um plano estruturado de onboard que ali vai prever quando essa pessoa começa, quem vai ser o buddy que vai recepcionar ela, o que que ela precisa ter tudo pronto na semana, por exemplo, tem que fazer exame médico, tem que ter o ASO pronto, tem que receber os uniformes, o kit de boas-vindas, se existir, o usuário de rede, e-mail, o usuário da plataforma de comunicação se a empresa possuir, quais sistemas ela vai utilizar. Então, esse plano ele é estruturado não só para o RH e para a pessoa, mas para todos os setores, porque inclusive você vai comunicar o pessoal da TI para criar o usuário, login e senha, e-mail, criar assinatura, liberar as plataformas que a pessoa tem que ter acesso, liberar a plataforma de treinamento online, caso a empresa possua, tem que liberar a pessoa na portaria. Então, tem uma série de medidas que precisam estar estruturadas e desenhadas para que o primeiro dia da pessoa seja o menor dos seus problemas. Quando ela chegar, já vai estar tudo pronto, está tudo rodando fluidamente, o buddy já está designado, ele já sabe como conduzir isso, já foi treinado, tudo isso faz parte do processo de onboard. E o Cloud pode ajudar demais nesse processo. Então, ele criou aqui ó, uma trilha de onboard, já um documento que você pode, inclusive, transformar em uma skill e aí fazer aquilo que eu falei, né? Sempre que for gerar novamente um onboard, você só informa o cargo, chama a skill e define o projeto, que ele já vai ter o contexto necessário para personalizar essa experiência para o usuário. Ou nós podemos criar isso também através de um artefato que se torne um gerador desse documento personalizado, onde eu informe o nome e o nome do funcionário, o cargo e o setor, e ele monte esse onboard, inclusive com um plano de ação de quem vai fazer o quê, quando vai fazer, tudo isso. Então a gente poderia pedir ele aqui para converter em um artefato para gerar novos planos de forma personalizada. Personalizada, onde eu só vou informar o cargo, nome do colaborador, gestor e setor. E aí eu posso reutilizar essa informação a qualquer momento, sem ter que ficar digitando, refazendo nenhum trabalho. Beleza? Então a maneira de fazer via chat, mais uma vez, volta lá no projeto, define um projeto para a empresa, para o cliente, para o setor, cria skill de onboarding, como a gente fez aqui. Estou convertendo em um artefato, mas pode ser convertido o mesmo processo como skill. E sempre que você precisar, você chama a skill, liga ao projeto e ele gera o plano personalizado. Você pode pedir, inclusive, para ele gerar em PDF, via chat. Ou você cria um artefato, como eu estou criando, ou você pode, inclusive,
colocar um modelo, uma skill lá no Cloud Code ou no Cowork, pedir para ele gerar esse documento cada vez que você subir um novo documento em uma determinada pasta. Então, as aplicações existem N maneiras de fazer, beleza? Bom, feito isso, voltando aqui para o nosso cronograma, no próximo vídeo a gente vai falar sobre comunicação interna. Como que a gente pode usar o Cloud, o Cloudin para nos ajudar com comunicação interna. Até lá.